Oi gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um encontro nosso aqui, não presencial, pela internet, pelo celular, enfim, a gente vai se virando do jeito que dá aqui, tá bom? Hoje nós vamos finalizar o assunto cartografia. Nós estamos na aula 4, tá? Do seu caderno 1 aí, essa é a aula 4. A gente vai finalizar algumas coisas que ficaram faltando sobre cartografia. Especificamente hoje essa aula nós chamamos ela né, de cartografia e suas linguagens, tá? Então me acompanha pela apostila aí ou pelo esqueminha que eu vou mostrando aqui para vocês. Lembrando que essas imagens aqui e junto com os gabaritos dos exercícios da sua apostila, eu vou deixar aqui no seu material, aqui no sistema plural também, tá bom? Dá uma olhada lá que as imagens que eu vou usar e o gabarito disponibilizo lá para vocês, beleza? Continuando então falando da cartografia, só lembrando, não custa, né? Que a cartografia seria então essa arte de representar a Terra, né? Falei para vocês no último encontro sobre a melhor projeção do planeta, a melhor representação, perdão, do planeta seria através de um globo, né? Mostrei para vocês o globo, mas para poder facilitar, né, o transporte desse material tudo, a gente pensa em algumas projeções planas. Aí eu mostrei para vocês as 3 principais projeções e nas projeções cilíndricas, né, as 2 mais usadas, que é a de Mercator e a de Peters. Então a gente ainda está falando da cartografia e desses elementos aí de representação e da sua linguagem, tá? Então vamos continuar daí nessa arte de representar a Terra, portanto, ok? Tem uma questão que é assim, quando você estiver fazendo o... Deixa eu só arrumar um negócio aqui, rapidinho, melhor fazer isso rapidinho aqui do que editar o vídeo. Eu preciso aumentar a luz aqui de fundo para parar de fazer esse negócio aí na tela. É por aqui. Tá bom. Quando você vai fazer um vestibular, você pega uma questão lá e tal para resolver, não diminuiu muito não, mas tá bom. Eu sei que parece chover no molhado isso, o que eu vou falar, mas é preciso prestar muita atenção. Uma das maiores dificuldades que os alunos têm na hora de fazer a prova, fazer o vestibular, é entender os gráficos, os mapas, aquilo que está sendo mostrado lá para vocês, né? Uma linguagem, então, ali, que precisa ser entendida nos seus detalhes. Então eu coloquei aqui para a gente começar pensando, quando você vai ler um mapa, eu estou falando de mapa aqui, mas na outra aula eu já expliquei para vocês a diferença de mapa, carta e planta, tá? Mas genericamente estou chamando de mapa. Quando você vai ler um mapa, quais são as informações, então, que esse mapa pode ter? Não é que ele deve ter, tá? Mas as informações que ele pode ter. É muito importante eu dar várias dicas, então, sobre o que vocês vão encontrar e o que vocês devem olhar ali na hora de ler um mapa, né? A primeira coisa, sem dúvida, é o título e o subtítulo. Fala, pô, César, mas eu não sei se está dando para vocês enxergarem bem aí, mas, enfim, depois a imagem tá lá, tá bom? Quando você fala do título e subtítulo, eu sei que parece muito óbvio, né? Você pensar no título e subtítulo como uma coisa que você tem que prestar atenção. Mas quando você junta a informação do mapa e mais aquilo que ele está pedindo para vocês, às vezes o próprio título te dá uma noção da resposta. Tem muita gente que às vezes não presta atenção no título e lá no título ou no subtítulo ali já tinha uma dica do que você teria que procurar na resposta. Então fiquem ligados nisso, tá? Sempre dá uma olhada ali com muita atenção o que o título e o subtítulo estão dizendo para vocês. Outra coisa importante é a fonte. Ou seja, a fonte, quem produziu esse mapa, né? Talvez ali você tenha uma dica sobre a resposta também. É um mapa que está vindo da ONU, é do IBGE, é um mapa que vem de um instituto econômico, né? É uma organização de saúde. Quem está produzindo esse mapa? Isso pode ter também uma dica, né? Isso sem contar na sua pesquisa do dia a dia, que é preciso checar a fonte de tudo hoje em dia, né? Outra coisa que você tem que ficar atento no mapa é a questão do tema. Então, por exemplo, o mapa do Brasil, eu posso ter um mapa do Brasil, mas a temática dele pode mudar bastante. Então eu posso ter um mapa do Brasil e o tema desse mapa é a vegetação, ou o tema é o clima, ou o tema é a divisão política administrativa, o IDH, o PIB, enfim, tem uma temática também que é preciso prestar atenção nas provas, nos enunciados. Outra coisa que o mapa pode ter, a orientação, né?
se ele não tem a rosa dos ventos ali no canto, pelo menos ele tem um indicativo ali do que ele está considerando como ponto de referência. Normalmente, quase sempre é o norte virado para o lado de cima, né? Orientado para o lado de cima da folha que você está lendo, tá? Mas pode ter uma orientação diferente. Como está trabalhando às vezes um conteúdo de cartografia, eles podem inverter aí, deixar o sul para cima e o norte para baixo, para mudar um pouco a visão que você está acostumado aí, uma espécie de pegadinha. Eu não gosto desse termo pegadinha, mas tem que prestar atenção nisso, né? Às vezes pode ter até coordenada geográfica, enfim, mas a orientação é fundamental no mapa. É um código geral para que todo mundo possa entender e virar o mapa do mesmo lado para poder ler esse mapa, né? Aí você tem a legenda, né? As legendas que podem ser feitas. Então não dá para eu escrever em cima do mapa, né? Do desenho do mapa em si, todas as informações que eu quero. Talvez seja mais fácil no canto a gente produzir uma legenda e nessa legenda então a gente trabalha com cores, formas, símbolos, letras, enfim, ícones, né? Que te ajuda a se localizar no mapa. Se não tiver legal para vocês olharem aqui pela tela, abre aí o material que eu deixei, né, para vocês, e aí você abre na sua tela aí no computador, não sei onde você está assistindo, talvez fique melhor. Peço desculpa se eu não estiver dando, ou é o jeito que eu estou vendo aqui. Enfim, vamos indo aí que dá certo, nós vamos aprendendo junto. Outra coisa importante na hora de ler o mapa é o mapa em si. Aqui eu estou falando do mapa, o desenho mesmo, né? O desenho que foi representado ali. Temos também duas categorias, as últimas que eu vou explicar separadamente agora. A topografia do mapa e a escala. A topografia é o seguinte, você consegue saber a topografia de um terreno, né, a altitude desse terreno ali, a variação, né, topográfica do terreno, a partir de um mapa numa superfície plana. Tem uma técnica para fazer isso, eu vou apresentar. E aí na sequência eu apresento para vocês o conceito de escala, para a gente poder finalizar a nossa análise aqui, tá? Então vamos lá com calma para topografia. A gente chama de curvas de nível ou isoipsas, né, que são linhas que ligam pontos com a mesma altitude. Então, ou seja, qual é o desafio? O desafio é eu conseguir olhar para um mapa que está representado na superfície plana e eu conseguir saber a variação da altimetria desse terreno, como que é a topografia do terreno, né? Então, por exemplo, se eu quiser representar dois morros assim, da forma que está nessa imagem, se eu mapear esses morros passando uma linha em todo o entorno do morro aqui, que tem 600 metros de altura, e depois uma outra linha onde está 620, 640 e por aí vai, eu consigo projetar esse 3D aqui, que seria o real, numa superfície plana. E aí essas linhas elas são conectadas então pela mesma altitude. Quando tem uma linha ali escrito 600 metros, eu sei que em todo lugar que essa linha está passando, com suas curvas e tal, ali tem essa altura. Aí depois eu olho a outra linha e falo, aqui tem 650, aqui tem 700. Então eu consigo saber onde é o ponto mais alto desse lugar, onde é um ponto mais baixo, tá? Na verdade eu estou tentando colocar numa folha de papel, né, uma linguagem que me permite, né, ter uma visão tridimensional, ou pelo menos imaginar, né, essa superfície, ou essa realidade que está sendo representada ali. Então quando você olha assim um mapa, não se assuste, porque isso aqui são curvas de nível e elas vão dizer em detalhes qual a altura de cada curva dessa. Tudo bem? E aí essas alturas elas vão sendo representadas aqui. Aqui eu coloquei um outro esqueminha aqui para vocês entenderem, né? Normalmente assim, quando uma linha está muito próxima da outra, e, por exemplo, você tem uma linha passando com 100 metros, e bem pertinho dela já uma linha com 200 metros. Pô, na realidade, num curto espaço assim, você foi de 100 para 200 metros, então o terreno é assim, né? Agora, se numa linha aqui na ponta, está mostrando ali que tem 50 metros de altura, e longe assim você tem uma outra linha com 60 metros de altura, nesse espaço o terreno subiu 10 metros, então ele variou pouco, né? Olhando isso aqui, por exemplo, você consegue fazer um planejamento. Você pega uma topografia, né, uma carta de uma cidade. Então o prefeito, né, a defesa civil vai lá, vamos ver quais são os lugares que pode ter mais risco. E aí não dá para eu ver tudo em loco, né, dependendo do tamanho da cidade. Então eu pego uma carta dessa topográfica e vejo quais são os terrenos que são mais íngremes, aqueles que têm mais chance, né, de acontecer alguma tragédia, um deslizamento e que merecem, no caso, então, mais atenção. É um instrumento muito importante de planejamento, né? Esse tipo de linguagem aqui de curva de nível vai funcionar se você tiver uma carta
Ou seja, se você estiver usando uma escala grande, daqui a pouco eu vou explicar o que é uma escala, e aí eu estou vendo, por exemplo, assim, um bairro, a região de uma serra, uma cidade, eu estou vendo as coisas com muitos detalhes. Aí dá para eu fazer isso aqui. Agora, por exemplo, se eu quiser pegar o mapa do Brasil e fazer isso, é impossível, porque eu não vou conseguir ver todos esses detalhes, tá? Tem um outro jeito de você trabalhar a topografia com terrenos maiores, que é assim, ó. Aqui, por exemplo, a topografia do estado de São Paulo. Não é com curva de nível, aí eu vou usar o recurso da legenda. Então eu estou dizendo aqui, ó, os lugares que têm a coloração mais escura, mais forte, ó, mais escura, são lugares mais altos. Aqui do lado tem uma tabelinha. Não deve estar dando para ver em detalhes na TV, mas você tem o material aí. Então acima de 1000, aqui de laranja para vermelho, ó, de 1000 a 1800 metros. E aí os lugares mais claros são os lugares mais baixos. Então para eu visualizar o estado todo, a curva de nível não é interessante. É melhor usar essa linguagem aqui. Então eu consigo ver direitinho aqui a Serra do Mar, ó, consigo ver o Vale do Paraíba aqui, ó, consigo ver a Serra da Mantiqueira, fazendo a divisa de São Paulo com Minas, e aí eu consigo visualizar melhor. Mapas desse tipo pode aparecer para vocês numa questão sobre clima, por exemplo, mostrando lá o mapa de Santa Catarina e perguntando para vocês por que num determinado lugar tem neve, né? E aí você tem um mapa ali mostrando que aquele lugar é mais alto, né? Com esse tipo de legenda que é feita, então. Tá bom? A cachorrada tá latindo, mas não tem problema. Tudo bem? Então a gente já viu na cartografia o que um mapa pode ter, né? E das últimas coisas que um mapa pode ter, eu expliquei para vocês agora então que um mapa ele pode apresentar a topografia de um lugar, por exemplo. Você pode, mesmo numa folha plana, saber se aquele terreno é bom para você comprar, para você construir, qual é o melhor lugar para passar uma estrada, qual é o lugar que tem maior chance de deslizamento e por aí vai, ok? A última coisa que está faltando a gente falar é sobre as escalas. A escala é o seguinte, galera, ó, a escala é quantas vezes uma realidade foi reduzida, é a proporção matemática, né? É quantas vezes uma realidade foi reduzida para caber numa folha, numa superfície que você está analisando. Eu falei isso na aula anterior. Se eu quisesse um mapa, por exemplo, do tamanho de Águas da Prata, um mapa real, é inviável, um mapa do tamanho da cidade. Então eu preciso reduzir esse mapa para ele caber aqui na minha apostila, por exemplo. Se bem que da Prata não precisa reduzir muito, né? O município é grande, mas a cidade é pequena. A Chica latindo. Chica! Tô dando aula aqui. Voltando. Então, a escala é quantas vezes você reduziu uma realidade para que ela fosse representada ali daquela forma. Se você quiser, por exemplo, representar um bairro, você não precisa reduzir tanto, você vai reduzir menos, né? Agora, se você quiser representar o mundo, aí você tem que reduzir muito para isso caber naquela folha. Então, quanto maior for esse número, essa redução, né? A gente diz assim, ó, que uma escala, então, portanto, ela demonstra quantas vezes um real foi reduzido. Beleza. Quanto maior for o denominador, esse número aqui, ó, quanto maior ele for, tipo 5 milhões, significa que eu diminuí 5 milhões de vezes uma realidade para caber naquela folha de papel ali. Então, quanto maior for esse denominador, menor é a escala. Então, se eu estou olhando o mapa mundi, teve que ser muito reduzido para caber na folha. E aí eu estou olhando uma escala pequena, porque eu não consigo ver muitos detalhes, né? Teve uma redução muito grande. Agora, se eu diminuir tipo 10 mil vezes só uma realidade, eu falo que é uma escala grande, porque eu consigo ver muitos detalhes, né? Então eu pus um exemplo aqui, ó, de uma redução, aqui ó, 1 para 10 mil ou 1 para 5 milhões, faltou um pontinho aqui. Se eu reduzir 10 mil vezes uma realidade, eu tenho uma escala grande, com muitos detalhes. Eu posso até chamar de carta essa reprodução. Agora, se eu reduzir 5 milhões de vezes uma realidade, aí eu tenho uma escala pequena. É ideal para eu poder fazer, por exemplo, a representação de um mapa mundi, tá? Aqui tem um exemplo dois exemplos que eu coloquei, né? No caso do Brasil, olha, eu usando uma redução muito grande, né, com um denominador bem alto, eu consigo mostrar o país todo. Aqui eu diminuí 25 milhões de vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25 milhões de vezes para representar o Brasil assim, ou eu reduzi só 4 milhões de vezes, é isso? 4 milhões de vezes para representar, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro.
Então eu usei escalas diferentes para representar. Lógico que isso depende da minha vontade, depende da minha intenção com aquele mapa, o que eu estou querendo olhar. Então, por exemplo, eu quero saber onde estão os focos de dengue na Grande São Paulo. Eu não posso usar uma escala dessa aqui porque vai aparecer o mapa do Brasil para mim, pela redução que eu fiz. Então eu não consigo ver muitos detalhes, né? Eu preciso usar uma escala que seja considerada uma escala grande, né? Que ela teve uma menor redução, porque aí eu tenho mais detalhes dessa situação, tá bom? Aqui um outro exemplo que fica bem nítido, ó. Se eu usar, por exemplo, uma escala pequena, eu consigo ver todo o mar Mediterrâneo. Reduzir muito para caber aqui. É sempre o contrário. Quando eu reduzo muito, a escala é pequena. Ó, quanto maior o denominador, menor a escala. Então eu reduzi muito, putz, eu consigo representar boa parte da Europa. Consigo representar o entorno, toda a orla ali do Mediterrâneo, né? Mas aí, nesse caso aqui, né, você tem uma redução maior ainda. Mas aí eu queria ver mais detalhes, eu queria ver o Vaticano. Então você vai diminuindo a redução. E aí você vai trazendo para uma escala grande. Então eu consigo ver Roma, por exemplo, ou eu consigo ver a cidade do Vaticano. Tudo isso daqui que está sendo representado é feito em escalas diferentes, dependendo, né, da minha intenção. Então, por exemplo, eu quero olhar como a doença se espalhou pelo mundo. Eu preciso, nesse caso, então, de uma escala pequena. Eu vou reduzir muito a realidade, porque eu quero representar o mundo. Eu não vou ter muitos detalhes, mas eu consigo ver da China até os Estados Unidos, por exemplo. Agora não, eu quero olhar quais são os locais, eu preciso de um mapa para estabelecer onde estavam as pessoas, né, em quais bairros da minha cidade as pessoas que foram contaminadas e que estão doentes. Aí eu preciso de uma escala dessa daqui, que aí seria uma escala grande. Eu não precisei reduzir tanto porque eu estou representando só uma cidade ou só um bairro, por exemplo. Tá? A escala, só para pôr um dispositivo aí no teu pensamento para ficar mais fácil, é como se fosse o zoom, sabe? É como se fosse o zoom. Você está aproximando ou não de uma realidade. Então quando você olha aqui, por exemplo, uma escala grande, você tem muitos detalhes da realidade que você está olhando. Eu consigo ver o bairro, a ponte, a rua e tal. Uma escala pequena, você tem menos detalhes da realidade. Escala grande, escala pequena. Aqui você tem uma redução menor, aqui você tem uma redução maior. Escala grande, escala pequena. Beleza? Agora, como que isso aparece no mapa pra gente, né? A gente já explicou o que é escala. Isso aparece no mapa pra gente da seguinte forma. Tem duas opções da escala ser representada no mapa. Quando você pega um mapa, a escala está ali, né? Você tem a escala numérica, ela pode aparecer assim, ó, 1 para 50 mil ou 5 milhões, depende de quantas vezes foi reduzido, significa que a realidade foi reduzida 50 mil vezes para caber nessa folha de papel. Cada elemento dessa realidade, na verdade, representa, ali no papel, né, representa 50 mil vezes aquilo. Então, por exemplo, 1 centímetro nesse papel, nesse mapa, na verdade vai corresponder a 50 mil centímetros na realidade que foi representada. Tudo bem? Ou você tem a escala gráfica, que aí é mais fácil, é a mais usada, que vem uma reguinha, como se fosse uma reguinha ali no canto do seu mapa, e ali tem 1 centímetro, ou alguns centímetros. Quando você olha para essa medida que está ali no canto, ele vai te dizer quanto que cada centímetro vale nesse mapa. E aí ele já põe a tabelinha pronta ali, tá? Mas pode ser que você pegue, se você pegar assim, você não precisa fazer conta. A conta já está pronta ali, nessa escala gráfica. Mas às vezes vem uma escala numérica, e às vezes, não acontece muito, mas pode ser que o pessoal peça para fazer uma conta para você determinar a escala, ou fazer o cálculo da distância real de um lugar a partir da escala. E aí a gente tem que fazer o seguinte, ó. Por exemplo, essa é a escala numérica. Então, eu tenho aqui um mapa mostrando a cidade do Rio de Janeiro, Vitória, Belo Horizonte. Tenho aqui a medida, ó, eu ampliei para vocês verem aqui, mas do Rio de Janeiro até Vitória daria 5 centímetros no mapa, e de Vitória até Belo Horizonte 4,5 centímetros. E a escala está aqui, ó. Ela veio como uma escala numérica. Ampliei aqui para vocês verem. 1 para 7... acho que eu pus um zero. Pus um zero a mais aqui. Desculpa aí, tem um zero a mais aqui. Mas vai por esse aqui, ó. 1 para 7 milhões e 700 mil. Cada centímetro nesse mapa significa 7 milhões e 700 mil centímetros na realidade. Então imagina o BO. Escala. Eu estou lá vendo a distância do Rio de Janeiro até Vitória. Eu estou programando uma viagem. Aí eu olhei ali e vi que tem 5 centímetros. Falo, tá, e quanto que isso dá em quilômetros reais para eu saber, para eu programar a viagem? Aí eu olho, o Marvado colocou para mim uma escala numérica, para arrebentar com a minha vida. Ó.
1 centímetro no mapa corresponde a 7.700.000 centímetros. E a gente tem que saber como converter isso. E a gente converte da seguinte forma. Tem uma fórmula. Guarda isso aqui, ó. Dead. Lembra de Walking Dead. Eu sei que Dead não escreve assim de Walking Dead, mas só para você não esquecer, tá? Existe uma fórmula aqui então para você saber. O D maiúsculo nessa fórmula é a distância real. O E maiúsculo é a escala. E o D minúsculo é a distância no mapa. O que eu não tenho aqui nesse caso? Né? Ah não, eu coloquei o exemplo aqui, quer ver? O que está faltando aqui para mim? Ó, no meu exemplo. Daqui a pouco eu vou explicar isso aqui. Tá faltando para mim aqui, eu sei quantos centímetros tem de Rio de Janeiro até Vitória, então isso aqui eu tenho, ó, a distância no mapa a gente tem, beleza? É 5 centímetros, são 5 centímetros. A escala, eu tenho? Tenho. A escala é 1 para 7.700.000 centímetros. O que eu não tenho é a distância real. E pode ser que uma questão peça para você fazer essa conta, então você tem que usar essa fórmula aqui. Por que eu coloquei aqui as unidades de medida, né? Normalmente é assim, ó. No mapa, qual é normalmente a unidade de medida que a gente tem? A mais comum, centímetros, né? Igual está nesse exemplo aqui. Você está olhando no mapa ali, a unidade de medida que você mais usa é centímetros. E na vida real, quando você quer fazer uma viagem, qual é a unidade de medida que você mais usa? Por exemplo, eu quero dizer qual a distância do Rio de Janeiro até Vitória. Você já viu alguém dar essa distância em centímetros? Ninguém faz isso. A gente dá a distância em quilômetros. Então eu coloquei aqui para vocês ó, as unidades de medida. Ó. Quilômetros, hectômetros, que seriam 100 metros, decâmetros, que seriam 10 metros, metros, decímetros, 10 centímetros e centímetros. Normalmente a conversão que a gente sempre faz é de centímetros para quilômetros. Tá? Quilômetro é normalmente como a gente trata aí a realidade. Ah, daqui em tal cidade dá tantos quilômetros. Mas no mapa quase sempre aparece em centímetros. Tá bom? Guarda essa informação que a gente vai fazer a conta, portanto. O que eu não tenho aqui então é a distância real. Quando eu coloquei aqui uma fórmula, ó, e percebam, não sei se dá para ver que tem uns pontinhos aqui, que eu coloquei a operação matemática aqui. Quando eu não tenho uma informação, é só eu cobrir aqui a parte que eu não tenho, que uma equação vai sobrar. Quer ver? Ó, eu não tenho a distância real, então eu cubro aqui. Ó, o que sobrou? Escala vezes a distância no mapa. Tudo bem? Se eu quiser descobrir a distância real, eu tenho que fazer escala vezes a distância do mapa, que são duas informações que eu tenho. Se fosse o contrário, por exemplo, eu não tenho escala. Então você cobre aqui a escala, ó, olha a operação que você tem ali, ó, distância real dividida por distância no mapa. Eu não tenho a distância no mapa, aí você mede, né? Se não tiver como medir, olha lá, ó, distância real dividida pela escala, tá bom? Normalmente o que falta é isso aqui, ó, é a distância real. Então nesse caso, ó, como a gente não tem a distância real, vai ficar da seguinte forma, a distância real não tem, tá certo? Então a distância real, seguindo a nossa fórmula aqui, ó, seria a escala vezes a distância no mapa. Qual é a minha escala? 7.700.000 centímetros. Calma que daqui a pouco a gente vai converter. Porque se eu falar para o taxista, para o cara do Uber, para alguém, né, que eu estou pedindo um orçamento, por exemplo, se eu der a distância em centímetros, o cara quer me matar. Então, ó, a distância real seria igual a 7.700.000 centímetros vezes 5 centímetros. Ó, os 7.700.000 eu tirei daqui da escala, os 5 centímetros eu estou tirando daqui do meu exemplo. Essa conta eu tirei daqui dessa fórmula. Tudo bem? É que eu não estou vendo a cara de vocês, então eu vou explicando assim, como se você não tivesse entendido, para a gente não se perder. Lembrando que eu sou de humanas, né? Então eu tenho que tomar cuidado aqui. Bom, então seria a distância real, quando eu faço a conta, né, de 7.700.000 centímetros vezes 5, isso vai dar 38.500.000 centímetros. Mas imagina você falando pro cara do Uber lá, ó, eu preciso que me leve num lugar que está dando 38.500.000 centímetros. O cara vai te bater. Você tem que dar essa conta em quilômetros. E para fazer isso, você tem que simplificar. Você vai converter, né? De centímetros para quilômetros, são 5 casas de distância. Ó, centímetros, decímetros, metros, decâmetros, hectômetros e quilômetros. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então o que eu faço? Se eu quiser converter centímetros em quilômetros, eu tiro 5 casas daqui, ó. Eu corto, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vai sobrar esse número aqui para mim. No caso,
eu vou transferir aqui, ó, converter para quilômetros. 385 quilômetros. Na verdade eu coloquei um zero a mais aqui de novo, né? Coloquei um zero a mais aqui de novo. Espera aí que eu vou arrumar aqui. Vamos fazer direito isso aqui, senão... Aguenta aí que dá tempo, ó. Arruma aqui. E arruma aqui. Pronto. Voltando aqui para o nosso exemplo que agora eu arrumei, ó. Distância real não tenho, escala vezes a distância do mapa, a escala é 7.700.000 centímetros, que eu vou multiplicar por 5 centímetros, a distância de Rio de Janeiro até Vitória. Distância real seria então 38.500.000 centímetros. Cortei 5 casas aqui, ó, para fazer a conversão, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eita! Sobrou esse número aqui, ó, 385. Só que nesse caso, aí sim, 385 quilômetros. Peraí, deixa eu me resgatar aqui. Tudo bem? César, mas, cara, que rolê, hein, velho? Usar, decora essa fórmula e vai que já caiu, por exemplo, uma vez pedindo isso, né, usando exatamente esse exemplo aqui, e pediu para você apresentar o cálculo que você estava fazendo, né? Então, às vezes, você vai ter que fazer. Mas essa é a escala numérica. Eu falei para vocês que tem a gráfica. Normalmente, os mapas são assim, ó. Lá no cantinho do mapa, a tua vida já está resolvida. A conta já vem pronta ali. Seria, no caso, então, se eu fosse trocar essa escala aqui por uma escala gráfica, para ficar mais fácil, eu ia colocar assim, ó, uma reguinha aqui, mostrando que cada centímetro dessa régua, na verdade, correspondia a 385 quilômetros, tá? Eu só mostrei para vocês aqui, nesse rolê todo, como é que chega nisso aqui. Como é que você chega numa escala gráfica simplificada. Normalmente os mapas já estão quase todos assim, mas pode ser que numa prova específica aí peça para você fazer essa conta. Tudo bem? Esse foi o nosso último encontro aí de cartografia. Hoje a gente falou então os elementos que você pode ter em um mapa, né? Todo aquele negócio do título, tema, fonte, a orientação e tal. E falamos aí para fechar o pacote de 2 elementos, né, de dois pontos específicos aí. Você tem a linguagem da topografia, através das curvas de nível, e você consegue então representar numa folha plana uma ideia tridimensional, né? E você tem as escalas, que é essa proporção então de quantas vezes uma realidade foi reduzida para caber aí numa folha. Tudo bem? E aí, sabendo das escalas, você sabe que tem escala numérica e que tem escala gráfica. A escala gráfica já está prontinha, bonitinha ali. A escala numérica, talvez você tenha que fazer aquele rolê da fórmula e da conta ali para chegar até algum resultado que você precise. Tudo bem, moçada? Então paramos aqui com a cartografia e até o próximo encontro aí. Faça o exercício, eu estou deixando aí o gabarito para vocês. Faça o exercício, façam as tarefas. E se vocês precisarem de alguma coisa, na terça à noite a gente vai entrar ao vivo aqui. Quem quiser tirar dúvidas, mandem pelo WhatsApp também. Fiquem à vontade. A gente vai conversando e vai trabalhando. Tá bom? Obrigado, até mais.